Então, mais um seminário da disciplina Formatos e Narrativas nas Indústrias das Mídias, da professora Elaine. E eu fiquei com esse artigo dos regimes aos gradientes de interação no consumo televisivo, Superstar, um reality show nascido para ser interativo. E ele foi publicado por Carlos Henrique Sabino Caldas, Bruno Jareta de Oliveira e Otávio Nascimento Neto, na revista de comunicação Verso e Reverso, de 2015. E aí o objetivo principal que eles se propuseram nessa pesquisa foi entender essas mudanças nas relações de comunicação e formas de consumo televisivo que estão pautadas por conteúdos interativos, possibilitados pelas tecnologias digitais das mídias contemporâneas, e isso a partir do reality show Superstar e de seu aplicativo que foi feito para smartphones e tablets. E aí essa pesquisa se justifica especialmente na alteração na maneira de se consumir e produzir comunicação televisual na era da convergência midiática, né? Isso embasado em Jenkins. Observa-se também que a interatividade ela tem sido utilizada como recurso das formas de produção e de consumo na contemporaneidade, e ainda a escolha do programa, né, Superstar, por ser um dos pioneiros a trabalhar com a interatividade por meio de dispositivos de segunda tela. E aí ele traz especialmente esse capítulo falando da problemática das interações mediadas na comunicação, com conceitos de interatividade. E aí ele começa trazendo especialmente a explicação do Aurélio, que é um caráter ou condição de interativo, a capacidade de um equipamento, sistema de comunicação e de computação de interagir ou permitir essa interação. Mas que esse termo ele tem sido muito utilizado com o desenvolvimento de novas tecnologias em sentidos diferentes. E aí vários autores problematizam essa interatividade sob diversas perspectivas. Pierre Levy, por exemplo, ele fala que é necessário um novo trabalho de observação, de concepção e de avaliação dos modos de comunicação, afastando-se de uma característica simples e unívoca, atribuível a um sistema específico, e aí ele define 3 tipos de interatividade, que se dá pela mensagem linear não alterável em tempo real, como exemplo o trabalho da imprensa, rádio, televisão e o cinema, também com a interrupção e a reorientação do fluxo informacional em tempo real, a exemplo dos bancos de dados multimodais, hiperdocumentos fixos, simulações sem imersão nem possibilidade de modificar o modelo, e ainda com a implicação do participante na mensagem. Os exemplos são os videogames com um só participante, simulações com imersão sem modificação possível de um modelo. Mas aí ele ainda define 5 eixos de graus dessa interatividade. O primeiro são as possibilidades de apropriação e de personalização dessa mensagem que se recebe. O segundo é essa reciprocidade da comunicação. O terceiro eixo ele destaca a virtualidade, enfatizando o cálculo da mensagem em tempo real em função de um modelo e de dados de entrada. No quarto eixo, ele define a implicação da imagem dos participantes nas mensagens. E o quinto eixo, que é a telepresença. E aí ele diz ainda que essa interatividade agregada ao crescente desenvolvimento de dispositivos técnicos, ela permite uma maior participação dos agentes, alterando esses status comunicativos entre o emissor e o receptor, e que essa participação ativa do beneficiário, ela é a base dessa interatividade para uma transação de informação. E aí ele também destaca o que fala Machado sobre a interatividade. Ele diz que ela abrange um campo semântico dos mais variados, que passa pelas salas de cinema em que as cadeiras se movem, até as novelas de televisão, onde os espectadores escolhem o final da história, né, por telefone. E aí ele destaca ainda também que, com base em Enzensberger, desculpa aí a pronúncia que eu não sou muito boa, a interatividade como um mecanismo de troca permanente desses papéis entre os emissores e receptores, que ela deixa de ser unidirecional para se converter em sistema de troca, né? Precisa que haja um feedback para que se haja essa interatividade, isso com base nele. Já o Raymond Williams,
Ele critica esse termo, que considera essas novas tecnologias apenas reativas. Ele diz porque o usuário só tinha a possibilidade de escolher uma alternativa dentro de um programa definido. E ele entende essa interatividade como uma possibilidade de uma resposta autônoma, criativa e não prevista da audiência. E o Manovich propõe a distinção de dois tipos de interatividade, fechada e aberta. Nessa fechada, usuários acessam alguns dados e outros não. Já na aberta, ele pode sim implementar modificações. André Lemos destaca a noção de interatividade ligada aos meios digitais como uma nova forma de interação técnica, de prioridade eletrônico-digital, em contraste à interação analógica que se caracteriza hoje pela mídia tradicional. E aí ele propõe 5 níveis dessa interatividade, começando do zero, desde a TV em preto e branco, em que se tinha apenas 1 ou 2 canais, né? Uma interatividade limitada à ação de ligar ou desligar o botão, aumentar o volume. E aí vem para o nível 1, quando a televisão passa a ganhar cor, você tem outras opções de canais, você já tem o controle remoto. Nível 2, o telespectador tem a possibilidade de colocar ali e acoplar um novo equipamento, como vídeo, câmeras portáteis, videogames. E aí você tem uma temporalidade própria, independente do fluxo das mesmas. No nível 3, a chegada dos sinais de uma interatividade digital, que já possibilita para esse usuário interferir no conteúdo das emissões a partir do telefone, e-mail. E no último nível, que é o do atual da chamada televisão interativa, quando a gente tem a possibilidade de participação no conteúdo das emissões em tempo real. E aí Alex Primo também propõe 2 interações, 2 tipos, mútua e reativa. Na mútua, são as relações interdependentes de processos de negociação. Você tem um sistema aberto com trocas constantes, esses interagentes se afetam mutuamente, e na reativa ela é limitada por relações determinadas por estímulo, né, de uma resposta. Um sistema fechado em que o reagente não muda, acho que o conteúdo, faltou a palavrinha aí. Perdão. E aí ele destaca ainda alguns teóricos que esclareceram um pouco mais sobre essa atividade produtora de sentido a partir da comunicação em ato ou mediada, que é a interatividade. Para Landowski, ele acredita que é importante pensar os modos como o sujeito constrói essas relações com o mundo, com o outro, com ele mesmo, e ele propõe 4 regimes de interação, baseados nos modos de agir dos atuantes a partir de 2 formas de presença, que seria o quê? Fazer ser, que são regimes de programação e acidente, ele vai falar na frente o que é esse acidente de fato, e o fazer, que são os regimes de manipulação e ajustamento. O Braga compreende que essas interações, elas envolvem uma variedade de processos sociais, mas ele considera também que elas são o lugar de ocorrência da comunicação. E o que tem que ser problematizado, na verdade, são as interações, e a partir delas você consegue aprender as lógicas e os processos na prática social, tendo como norte uma preocupação com o fenômeno comunicacional. E aí ele faz essa leitura do programa Superstar, né, para analisar esse objeto enquanto produto midiático no contexto da convergência e o papel nos processos de inovação, experimentação da linguagem televisual, para explicar, fundamentar a escolha do programa. E a ideia é semiotizar esse produto televisivo no contexto midiático, isso estruturando as novas tecnologias, apontando quais são esses rituais de consumo, os regimes de interação e sentido e os gradientes de interação. Na verdade, é a análise do objeto, né, do produto, corpus mesmo da pesquisa dele. E aí ele já começa dizendo o que é o Superstar, né, que foi uma versão brasileira de um reality show israelense que a Globo adquiriu. É um programa de sucesso que teve uma participação muito efetiva do público em Israel, mais de 10 milhões de votos na primeira temporada, superou 1,5 milhão de downloads, quando um país tinha apenas 2 milhões de domicílios com televisão, né? A votação estava sempre atrelada a você assistir pela televisão. E o uso da segunda tela durante o programa foi 10 vezes maior do que em atrações televisivas anteriores, e isso permitiu com que esse formato fosse vendido para mais de 20 países, entre eles o Brasil. E na Rede Globo,
O programa se deu com a disputa entre bandas de todo o país, de diversos estilos musicais, que eram avaliadas pelos jurados presentes no palco e pelo público também, né, uma espécie de jurado, e isso por meio de um aplicativo. Tinham os apresentadores que conduziam a atração, um júri formado por cantores bastante conhecidos, isso também para incentivar esse engajamento, a participação. Eles apresentavam músicas de grande sucesso comercial, isso também para incentivar essa participação dos espectadores, a identificação com as músicas. Essa participação foi vista como a principal responsável pelo interesse que o Superstar gerou no público, que acompanhou a estreia e voltou por meio do aplicativo. Só que a audiência do programa não atingiu o esperado na primeira edição. Foi caindo à medida que se aproximava da final, ficando em segundo lugar. O Superstar foi composto inicialmente por 36 bandas que participaram da fase de audições. Elas eram escondidas, né, ocultadas por um telão. E aí, durante a música, quando o termômetro exibia a votação, indicando essa porcentagem, esse percentual de votação, de repente esse telão subia e você visualizava aquela banda. E aí, ao final da primeira fase, 24 bandas foram selecionadas. Elas tinham um jurado como um padrinho, né, que era uma espécie de mentor, de orientador ao longo da competição. Na segunda fase vieram os duelos, as bandas se enfrentavam e a mais votada continuava na disputa. A primeira já se apresentava com um telão suspenso e a segunda tinha que se igualar para que ela fosse visualizada. Depois veio a fase de solos, né, composta por 7 edições, e as bandas menos votadas eram eliminadas. E aí uma primeira rodada eliminou 2 bandas e 2 finalistas disputaram por mais votos, restaram 4 bandas. A primeira rodada eliminou 2 bandas e 2 finalistas ficaram na disputa aí por mais votos. E quem ganhou em primeiro lugar foi a banda Malta, ganhou 500 mil, um contrato com ação livre e ainda cada integrante levou um carro. Queria. E aí vamos ao de fato, além de identificar, né, como é que se dava esse ritual de interação no programa. Essa grande interação se dava por meio de um aplicativo. E aí ele vem destacando como é que se dava esse ritual de consumo pelo app. Possível por download gratuito nas lojas da Apple, Google, Windows, compatível tanto com os sistemas iOS, Android, Windows Phone. E o aplicativo tinha o mesmo nome do programa, com uma interface simples, objetiva. E esse uso foi estimulado durante o programa televisivo e no site da atração. Isso me lembrou muito também a aula que a professora deu sobre a Fordance, né, sobre essa capacidade da audiência lidar com esse novo mecanismo, se ela já tinha uma certa habilidade, mas aí os pesquisadores destacam que esse aplicativo ele era maciçamente incentivava a audiência a saber utilizar, tirar dúvidas. Eles reforçavam muito durante a programação. Depois de uma tela de inicialização com a logo do programa, né, você tinha um botão de desligar para o participante. Ao entrar, era exibida uma tela para que esse usuário acessasse o aplicativo com as opções de veicular-se ou não uma conta do Facebook. Ele tinha 50 segundos para votar e aí era apresentada uma tela com uma foto da banda e as 2 opções de aprovar ou reprovar essa banda. A confirmação era mostrada por meio do aplicativo e depois da votação você tinha o resultado dessa votação, sendo que fora do período de transmissão do programa, esse aplicativo ele ainda oferecia a possibilidade de compra e de download das músicas que tinham sido apresentadas no programa. Como é que se deu essa interação, né? A participação do público também por meio de comentários no site, com a hashtag Superstar nas redes sociais, e esses comentários eram lidos pelos apresentadores na sala de interatividade, ou então eles também apareciam em textos durante o programa, para que a audiência se identificasse ali mesmo, efetivamente participando. E aí isso confirma a hipótese de que a experiência de assistir TV ela tem mudado a partir de usos e práticas das tecnologias digitais. E aí um conceito de Medula é que esse processo de comunicação televisual que a gente conhece por mudanças significativas, quando inserido nos sistemas totalmente digitalizados da transmissão da TV aberta fechada à internet,
O modo de migração da televisão analógica para a digital, ele pode inaugurar, em última instância, um processo de uma nova mídia, baseada em outras possibilidades de interação entre o enunciador e o enunciatário. Então é necessário, quando a gente se depara com essa nova ecologia midiática, uma investigação para compreender essa nova situação de comunicação. Os processos interacionais de consumo televisivo eles foram amplificados, ampliados a partir das inovações tecnológicas desses novos dispositivos, só que essas experiências elas já existiam bem antes, de certa forma, desde quando você se enviava carta, fazia uma ligação, ou em que a televisão pedia para que a audiência, para que o telespectador utilizasse uma folha de papel, por exemplo, para desenhar isso. Essas primeiras experiências foram relatadas em 1973. Apareceu um número a mais aí. Que ano é esse, meu Deus? Mas é 1973. Práticas de consumo potencializadas pelas dinâmicas não só tecnológicas, como a velocidade da conexão de rede de dados, e pelo desenvolvimento de dispositivos específicos para essas interações, também sociais, culturais, econômicas e cognitivas. E aí, o que se busca com essa interação? Perceber o ritual de consumo como dispositivo articulador dos sentidos dos produtores, marcas, na vida das pessoas. Trindade e Pérez consideram 3 pontos complementares a essa pesquisa relacionada aos dispositivos, que os rituais de usos e consumos midiáticos observados no uso e consumo dos dispositivos de marca em seus pontos de contato com os consumidores. Esses rituais de consumo representados pelas mensagens das marcas na manifestação do sistema publicitário e aqueles referentes aos rituais de consumo em si, que são vivenciados no contato das pessoas com os produtos, e ainda a compreensão das ritualidades de consumo de cada marca com seus consumidores, que sinalizam também estratégias e táticas comunicativas, bem como dos gradientes, que dão forças a esses vínculos de sentido entre marca e consumidor. E aí essa pesquisa, ela traz 3 apontamentos com relação a esse objeto estudado, que o consumo midiático aplicado ao programa televisivo a partir dos pontos de contato do aplicativo com o consumidor, ele desenvolve uma experiência e hábito de consumir um dispositivo de segunda tela juntamente com a TV, e que esses rituais de consumo, representados pelas mensagens das marcas na manifestação do sistema publicitário, ele é desenvolvido pelos canais de veiculação e promoção do reality show do aplicativo, persuadindo o consumidor a querer fazer por sedução, querer participar dessa experiência nova. E os produtos e serviços e suas respectivas marcas, eles têm um ritual de consumo de assistir o programa televisivo, baixar esse aplicativo na loja virtual e votar na banda por meio do aplicativo. A televisão, então, ela passa a ser um encontro desse programa, com o seu público. E aí, o que ele identificou, o que os pesquisadores identificaram nessa estrutura do app, do aplicativo, que é lá esquemas, o app, ele há esquemas, percursos e programas definidos, sendo que as ações de interatividade elas se dão por meio da figuratividade. Você tem fotos das bandas, ícones de acesso, e aí até a logomarca também do Superstar em forma de estrela reluzente. Faltou a fotinha aqui para vocês. A programação é instituída pelo aplicativo a partir de escolhas de aprovação ou desaprovação da banda. Você passa a ser um jurado que define a disputa, e nessas frases eles reforçam essa manipulação: seja um jurado e ajude a definir a disputa. E esse agente que interage, ele deve seguir determinadas regularidades comportamentais programadas, como entrar no aplicativo, aceitar termos jurídicos, registrar-se como um jurado, confirmar a participação em cada votação. Então, você tem um ritual a seguir ali, pré-determinado. E aí ela tem foco na manipulação, porque propõe uma experiência de interatividade com esse elemento da colaboratividade, mas limita os sujeitos a funções específicas. As imagens das bandas, percentual das ações, as fotos selecionadas, elas promovem o efeito de sentido, de identificação, e esse sentido ele insere ao destinador na cultura participativa um ritual de consumo específico com o telespectador, em que você observa os gradientes de interação fortalecendo o vínculo com o público, com o fã de determinada banda.
E aí a descrição do aplicativo ela aponta para 2 regimes de interação, que são as interações de programação e de manipulação. Essas de programação são as ações dos enunciatários, caracterizadas como parte da programação, e ela preside as atividades tecnológicas que concernem as relações entre os seres humanos e as coisas. Essa interação do enunciatário com o aplicativo, ela só é passível de ocorrer em função dessa programação imposta. E nessa experiência interativa, né, esses elementos convocam a participação com esses discursos efetivos, imperativos. Vote, aceite pelos ícones sim ou não. E a interação ela é potencializada à medida em que esse enunciatário é modalizado a um querer fazer durante essa transmissão ao vivo, por meio de elementos discursivos dos apresentadores, dos jurados e ainda com os depoimentos das bandas. E aí ele difere o acidente, né, do ajustamento. Essa interação mediada pelos dispositivos tecnológicos, ela se dá no regime de acidente, que você expressa o descontínuo, o caos que pode ocorrer pelas falhas estruturais do aplicativo, como chegou a acontecer na primeira edição. Os usuários reclamavam que não conseguiam votar, e aí a Globo justificou instabilidade no app, né, devido ao grande fluxo de votação e que estava providenciando a resolução do problema, mas também por falha humana, e isso que poderia ter se dado também pela apresentação, né, pelos apresentadores do programa. E aí as considerações a partir de toda essa análise, tanto do app, né, do app, quanto de como se deu de fato a elaboração desse programa, a adaptação desse programa do reality aqui no Brasil. Para o iniciatário realizar essa ação de interagir, né, conseguir essa interação com o dispositivo de segunda tela, ele tem que estar articulado a manipulação como modo de adaptação do sujeito a um objeto, no caso da programação, seja por estratégias de manipulação, pela coparticipação, por meio de persuasão. Para que esses rituais de consumo apropriados para o consumo televisivo se realizem, esse consumidor tem que ter vínculo de sentido com o programa televisivo, também com a banda, desenvolver a experiência de hábito de consumir um dispositivo de segunda tela, um uso especializado e programado. E para ele ter acesso a esses novos dispositivos infoeletrônicos, ele também tem que ter condições financeiras para tal. Esse aplicativo de segunda tela, em suas estruturas funcionais, ele tem rotinas pré-estabelecidas e sem a possibilidade de quebra dessa programação pelo destinatário, ele demonstra elementos discursivos que produzem efeito de sentido. A Rede Globo, como um enunciador, busca esse efeito de sentido de interatividade, persuadindo esse sujeito a se sentir um participante direto, um coprodutor nesse processo, e tudo está programado a partir desse app, né, desse app de segunda tela, que abre espaço para que se pense os processos comunicacionais de criação, de desenvolvimento de novos projetos que contemplem a interatividade e a participação dos consumidores para novos hábitos. É muita coisinha, muito detalhe, tentei resumir, acho que ficou um pouquinho grande, né, 23 minutos, mas é isso, colegas. Espero que vocês tenham aprendido, capturado, absorvido alguma coisa. Valeu, perdoem os errinhos.